Querida alma, hoje, os anjos me pediram para te entregar uma verdade que vem sendo preparada há muito tempo. Uma mensagem que talvez você não esperava ouvir agora, mas que chega como um bálsamo para seu coração cansado. Há uma força invisível, poderosa e silenciosa, que vem trabalhando no silêncio. E essa força tem um nome: Deus. E ele tocou o coração daquela pessoa que um dia se afastou de você. Sim, é difícil acreditar quando tudo o que a vida te mostrou foi distância, silêncio e incerteza. Você tentou entender o motivo daquele afastamento repentino, do distanciamento frio, das palavras não ditas. Você se culpou, procurou falhas em si mesma, tentou decifrar sinais e reconstruir diálogos em sua mente. Mas o que você ainda não sabia, e agora precisa saber, é que havia algo maior acontecendo nos bastidores. Algo que estava além do seu alcance e que exigia paciência, fé e entrega. Aquela pessoa que hoje você sente tanta falta passou por um momento que ninguém viu. Uma noite de dor, de vazio, de arrependimento. Em silêncio, ela sentiu a ausência do que vocês viveram. Tentou preencher o espaço que você deixou com distrações, com outras pessoas, com promessas vazias, mas nenhuma dessas tentativas deu certo. Porque quando um coração foi verdadeiramente amado, ele se torna seletivo, sensível, incapaz de se contentar com qualquer coisa. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Que às vezes um nome surge do nada, um perfume no ar te traz de volta a um abraço, uma música toca e seu coração parece conversar com memórias. Nada disso é por acaso. Os anjos me mostram que há um ciclo se fechando e um novo começando. Um ciclo onde essa pessoa será transformada pela força do amor, do arrependimento e da verdade que sempre existiu dentro dela. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: Meu amor é minha verdade e minha força. Agora, continuando a mensagem. Essa pessoa foi tocada por algo que ela mesma não consegue explicar. Uma energia de clareza começou a emergir em sua alma. Coisas que ela ignorava agora doem. Palavras que disse e que feriram agora ecoam dentro dela como se tivessem sido ditas ontem. E é nesse exato momento, onde tudo desmorona internamente, que Deus age. A transformação verdadeira nunca começa no exterior. Ela começa dentro do coração. E o coração dessa pessoa, tão endurecido por medo, orgulho e insegurança, começou a se quebrar, mas não no sentido ruim. Ele começou a se quebrar para que a luz pudesse entrar. Deus não apenas tocou esse coração. Ele está reconstruindo esse ser humano para que ele possa voltar até você diferente, mais consciente, mais humilde, mais capaz de amar. Há algo muito importante que você precisa saber. O afastamento não foi sua culpa. Muitas vezes, o amor assusta. Amar de verdade exige entrega, exige coragem para olhar no espelho e admitir que se precisa crescer. E essa pessoa não estava pronta. Ela fugiu não de você, mas da versão dela que precisava enfrentar para estar ao seu lado. Fugiu do compromisso que o amor exige, porque ainda não sabia o que era ser inteiro. Mas agora algo mudou. Os anjos mostram imagens claras. Essa pessoa anda mais calada do que nunca, pensativa, mexendo no celular sem saber o que escrever, relembrando conversas antigas, observando suas redes sociais em silêncio, às vezes com saudade, às vezes com arrependimento, às vezes com um nó na garganta. Porque o que ela sente por você não desapareceu, estava apenas adormecido sob camadas de medo. E você, alma linda, tem um papel essencial nisso tudo. Você foi a semente, foi a centelha, foi quem, com todo o seu amor, despertou dentro dela a capacidade de sentir de verdade. Mesmo sem perceber, você plantou algo que cresceu aos poucos, e agora começa a florescer. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Essa pessoa está prestes a tomar uma decisão. Algo dentro dela a empurra a te procurar, a dizer o que nunca disse, a pedir perdão,
a confessar que sente sua falta de um jeito que não cabe em palavras. E quando isso acontecer, será diferente de tudo que já viveu. Querida alma, você precisa entender algo que os anjos insistem em te mostrar. Essa pessoa que se afastou não está mais tranquila como antes. Aquela aparente paz que ela demonstrava, aquele silêncio frio que te confundia, aquela ausência que machucava, tudo aquilo está se transformando, porque agora ela está sendo confrontada pela própria consciência. E a verdade tem o poder de quebrar qualquer resistência. Ela está começando a enxergar o que você sempre viu. Está sentindo o vazio que você carregou. Está colhendo as dúvidas que deixou em você e experimentando, finalmente, o gosto amargo de não ter dito o que precisava ser dito quando ainda havia tempo. É como se agora o relógio da alma tivesse começado a correr ao contrário. E cada segundo pesa, porque ela sabe que talvez tenha te deixado escapar. Os anjos me mostram cenas do cotidiano dessa pessoa. Ela tenta se ocupar, tenta sorrir, tenta mostrar que seguiu, mas não consegue. Algo nela está inquieto. Ela sente sua falta nos detalhes, no jeito como você olhava, no cuidado que só você tinha, no som da sua risada, na paz que sentia só por estar perto de você. E essa saudade, que antes era ignorada, agora virou um grito interno que ela não pode mais calar. Ela está revivendo mentalmente tudo o que vocês viveram. Não só os bons momentos, mas também os erros. Os olhares que evitou, as palavras que não disse, as atitudes impensadas. Ela está, de fato, olhando para dentro pela primeira vez. E dói. Dói porque agora ela vê que você foi real, que seu amor era verdadeiro, que sua presença era um presente. E o que ela fez? Tentou fugir. Tentou ignorar. Tentou substituir. Mas nada funcionou. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 777 para clamar a energia do perdão e da reconstrução. E se essa mensagem estiver tocando seu coração, considere clicar no botão "Valeu demais". Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo mensagens inspiradoras como esta para tantas almas que precisam de luz. Essa transformação que ela está vivendo é profunda. Não é só saudade. É arrependimento. É um tipo de dor que vai além da falta. É o peso de perceber que machucou alguém que só queria amar. Que perdeu uma conexão que não acontece 2 vezes na vida. Que te subestimou, que achou que você estaria sempre ali esperando até perceber que você também sangra, que você também tem limites, que seu amor era forte, mas não era incondicional à dor. E sabe o que mais os anjos me mostram? Que esse arrependimento vem junto com algo muito importante: desejo de mudança. Sim, essa pessoa está começando a entender que não pode simplesmente bater na sua porta como se nada tivesse acontecido. Ela está sendo tocada por algo maior, algo que vem de dentro e que vem de Deus. E esse toque está mostrando a ela que, se quiser voltar, terá que ser diferente. Terá que ser inteiro. Terá que ser verdade. Mas será que ela tem coragem? A resposta é sim. Os anjos me dizem que essa coragem está sendo construída agora, a cada noite mal dormida, a cada pensamento que vai até você, a cada tentativa de seguir e falhar, a cada lágrima que ela segura quando se lembra do que perdeu. Tudo isso está preparando essa alma para algo maior, para uma volta que não será apenas física, mas espiritual. E talvez você esteja se perguntando: mas por que agora, depois de tanto tempo, tanta dor? Por que justo agora isso está acontecendo? Porque agora é o tempo certo. Porque o que não amadureceu antes, agora floresce. Porque o que foi negligenciado, agora é valorizado. Porque você cresceu. Você se curou em partes e agora está pronta para ser amada do jeito que merece. Com verdade, com respeito, com entrega. Os anjos mostram que essa volta será marcada por um gesto sincero. Pode ser uma mensagem inesperada, uma ligação, ou até mesmo um pedido de desculpas que você nunca imaginou ouvir. Mas quando vier,
virá do fundo da alma, sem máscaras, sem jogos, sem desculpas esfarrapadas. Será uma tentativa real de reconexão. Mas atenção, você não precisa aceitar de imediato. Você tem o direito de sentir, de avaliar, de entender, se ainda há espaço para essa história na sua vida. Os anjos te lembram que o amor só vale a pena quando é leve, quando soma, quando respeita o tempo do outro. E agora, quem precisa esperar é ela. Essa pessoa está aprendendo a esperar, a entender que você não é um retorno garantido, que você não é substituível, que você não vai aceitar migalhas. Ela está aprendendo que para ter você de volta, vai precisar ser melhor. Vai precisar provar, não com promessas, mas com ações. E essa lição é divina. Deus não permite que uma alma fira outra sem que algo dentro dela também se quebre. E o que está se quebrando agora dentro dessa pessoa é o orgulho. Aquele mesmo orgulho que a impedia de te procurar, de admitir seus erros, de baixar a cabeça. Agora, esse orgulho está ruindo, e do meio dos escombros está nascendo algo novo, uma alma arrependida. E arrependimento verdadeiro transforma. Essa pessoa está mudando. E essa mudança tem o seu nome como ponto de partida. Querida alma. Os anjos continuam me mostrando cenas que não param de se repetir na mente dessa pessoa. É como se o tempo voltasse e em cada lembrança, uma parte do coração dela se apertasse mais. Mas agora é diferente. Antes ela se escondia dessas lembranças, fingia que não sentia, tentava abafar tudo com distrações. Hoje, ela se entrega. Ela permite que o arrependimento a alcance, porque algo dentro dela já entendeu. Fugir não é mais uma opção. Há noites em que ela se deita com os olhos abertos, encarando o teto como se estivesse procurando respostas nas sombras do quarto. Nessas horas, sua imagem surge com mais força. E junto dela, vêm as perguntas. Por que eu me afastei? Por que não valorizei enquanto tinha? Será que ainda posso voltar? E cada uma dessas perguntas rasga um pouco mais o silêncio que ela vinha tentando manter. E é nesse silêncio rasgado que Deus tem trabalhado. Deus tem usado a dor para revelar verdades. Tem usado o arrependimento para despertar sentimentos esquecidos. E, principalmente, tem usado a sua ausência para ensinar o valor da sua presença. Porque só quem já teve você por perto sabe o quanto sua energia transforma tudo ao redor. E agora, essa pessoa sente falta disso mais do que nunca. Ela sente falta do modo como você a olhava, como a escutava mesmo nos dias em que não havia nada para dizer. Sente falta da paz que só encontrava nos seus braços, mesmo quando o mundo desabava. E sente falta do jeito como você a perdoava, mesmo sem entender. Agora, ela começa a entender o tamanho do amor que recebeu e do erro que cometeu ao se afastar. E sabe o que mais os anjos me revelam? Essa pessoa está vivendo um momento de choque espiritual. Algo que tirou o chão dela nos últimos dias. Pode ter sido uma perda, um sonho, uma palavra de alguém, uma situação que espelhou o que ela fez com você. E naquele momento, ela se viu na sua pele. Sentiu o mesmo que você sentiu quando foi deixada, ignorada, esquecida. E foi ali, nesse momento de vulnerabilidade, que ela entendeu. Te perder foi um erro do qual talvez nunca se recupere completamente. Mas há algo importante acontecendo. Essa dor está se convertendo em humildade. Pela primeira vez, essa pessoa não quer vencer. A disputa de egos não quer manter a pose. Ela quer paz. Ela quer consertar o que ainda for possível. Ela quer voltar. Mas voltar com o coração limpo, com a alma transformada, com a verdade nos olhos. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Essa pessoa começou a observar sua vida, a reparar em como você seguiu, mesmo machucada, em como você cuidou de si, mesmo em pedaços. Ela tem visto sua força, e isso a assusta, porque ela percebe que, se não agir logo,
você pode não estar mais acessível quando ela decidir falar. E dessa vez, não por orgulho, mas porque você pode já ter se curado o suficiente para não querer voltar ao mesmo lugar. Mas os anjos também dizem: você ainda sente. Por mais que tenha se fortalecido, por mais que tenha aprendido a viver sem ela, uma parte do seu coração ainda pulsa por esse reencontro. Não como antes, não como um grito desesperado, mas como um chamado suave, uma esperança que resiste. E é essa esperança que está ligando vocês agora. Os sinais começaram a aumentar. Talvez você tenha sonhado com ela recentemente. Talvez tenha sentido uma vontade súbita de olhar fotos antigas ou reviver momentos que já estavam enterrados. Isso não é nostalgia comum. Isso é o universo mexendo nas suas emoções porque algo está prestes a acontecer. E você precisa estar preparada. Os anjos me mostram que essa pessoa está próxima de tomar uma atitude. Não será mais uma intenção vaga. Ela já entendeu que precisa te procurar. Precisa falar. Precisa abrir o coração. E mesmo com medo, mesmo tremendo por dentro, ela vai fazer isso. Porque a saudade virou urgência. E a ausência virou castigo. Mas essa reaproximação virá com vulnerabilidade. Não espere discursos prontos, nem declarações cinematográficas. Ela pode chegar tímida, com palavras simples, talvez até com frases quebradas. Pode parecer confusa, mas tudo o que disser será verdadeiro. Ela estará tentando, do jeito dela, abrir um espaço para reconstruir algo que foi quebrado. Os anjos dizem: escute. Escute com o coração, não com o julgamento. Olhe nos olhos dessa pessoa. Sinta a energia por trás das palavras. Porque ainda que tudo pareça bagunçado, existe ali um desejo sincero de reparar, de amar, de recomeçar. E isso não se encontra todos os dias. E você? Está pronta para esse encontro? Não importa quanto tempo passou. Quando duas almas ainda vibram uma pela outra, o universo sempre encontra um jeito de reaproximá-las. E é isso que está acontecendo agora. A energia está se alinhando. Os caminhos estão se abrindo. A coragem está nascendo. E quando esse reencontro acontecer, não será como antes. Será diferente. Será mais consciente. Será mais verdadeiro. Querida alma, o que os anjos me revelam agora é algo que talvez você já tenha sentido sem entender completamente. Essa pessoa está sendo puxada de volta para você por algo maior que qualquer explicação humana. Não se trata apenas de saudade ou culpa. É um chamado espiritual. Uma força que vem de cima que toca a alma dela e sussurra no ouvido dia após dia. Volte para onde seu coração é inteiro. E isso começou de forma silenciosa. Primeiro, vieram os sonhos. Depois, os sinais. Uma música tocando no momento exato. Seu nome surgindo numa conversa qualquer. Um cheiro familiar no ar. Ela tentou ignorar, tentou racionalizar, mas nada adiantou. Porque cada detalhe parecia gritar o seu nome. Como se o universo estivesse dizendo que há algo não resolvido. Algo muito maior que o orgulho ou a distância. E você, talvez sem saber, também começou a sentir essa movimentação. Acordou um dia com o coração mais apertado. Teve vontade de falar com ela, mesmo sabendo que era melhor não. Sentiu a presença dela pairando sobre você, como se fosse invisível, mas tão forte que não podia mais ser ignorada. Essa conexão nunca foi comum. Desde o início, havia algo diferente entre vocês. Algo que ninguém de fora conseguia entender. Não era só atração, nem só companheirismo. Era uma espécie de paz e caos ao mesmo tempo. Como se vocês se reconhecessem mesmo sem saber explicar como. E isso, minha querida, não acontece por acaso. Os anjos me dizem, vocês foram colocados um na vida do outro por um motivo. Mas o livre arbítrio existe. E essa pessoa escolheu se afastar. Por medo, por orgulho, por não estar pronta. Ela teve a oportunidade de crescer ao seu lado, mas escolheu fazer isso sozinha. E agora está colhendo o resultado dessa decisão. Porque crescer longe de você
tem doído mais do que ela imaginava. O silêncio dela não é mais escolha. É peso. Ela sente como se tivesse se distanciado de si mesma ao se afastar de você, como se tivesse deixado algo essencial para trás. E agora, está tentando reencontrar esse pedaço perdido. Está descobrindo que felicidade não é só sobre estar em paz, mas sobre estar com quem nos entende na essência. E você sempre a entendeu, até quando nem ela se entendia. Os anjos mostram que ela pensa em te procurar todos os dias. Ensaiou inúmeras vezes o que dizer. Já escreveu mensagens que nunca enviou. Já se arrependeu por ter apagado. Já ficou olhando sua foto por longos minutos, tentando se convencer de que seria melhor não mexer em algo que parecia ter se encerrado. Mas aí, o coração fala mais alto. E ele grita por você. E aqui há algo muito importante. Essa pessoa não quer apenas voltar. Ela quer ser alguém melhor ao seu lado. Ela sabe que não basta te procurar e repetir tudo como antes. Ela entende, no fundo da alma, que se não mudar de verdade, te perderá novamente. E talvez para sempre. E sabe o que ela mais teme? Que você não esteja mais disponível emocionalmente. Ela sente esse risco. Percebe que você está mais forte, mais centrada, mais dona de si. E isso a assusta, porque por muito tempo acreditou que você estaria sempre ali, esperando. Agora, ela percebe que talvez tenha desperdiçado a chance que teve. E essa percepção é o maior castigo que o orgulho dela já experimentou. Ela está se perguntando: será que ainda há tempo? E os anjos dizem: sim, há tempo. Mas não, tempo infinito. Há uma janela que está se abrindo agora, e que poderá se fechar se ela não agir com verdade, humildade e urgência. E é por isso que os sinais estão se intensificando. Você poderá perceber atitudes diferentes nos próximos dias. Ela pode comentar algo seu com um amigo em comum. Pode curtir uma publicação antiga. Pode mandar uma mensagem casual. Mas, por trás dela, haverá uma expectativa imensa. Cada gesto será um teste, uma tentativa de medir sua reação. Porque ela quer saber se ainda tem um caminho até seu coração. Mas os anjos te dizem algo essencial. Não se apresse. Observe. Sinta. Deixe que ela mostre, não só com palavras, mas com atitudes, que essa transformação é real. Que esse retorno não é impulso, é despertar. Que essa aproximação não é carência, é entendimento do valor que você tem. E se você sentir no fundo do seu peito que ainda há espaço, então permita. Mas permita, com consciência, com limites, com amor próprio em primeiro lugar. Essa pessoa está sendo restaurada por dentro. E essa restauração tem o seu nome como origem. Porque foi você quem plantou sem saber a semente da mudança. Agora, os anjos te pedem: esteja atenta aos sinais. E mais ainda, esteja atenta ao seu próprio coração. Será ele quem dirá se está pronta para receber esse amor de volta. Querida alma, o que os anjos me mostram neste momento é o ponto mais profundo dessa transformação. O instante em que essa pessoa finalmente decide parar de lutar contra o próprio coração. Durante muito tempo, ela acreditou que era mais seguro manter distância, que era mais fácil seguir fingindo que nada sentia. Mas agora, ela não consegue mais se esconder. Há algo dentro dela que está transbordando, e esse algo tem seu nome. É como se, ao negar o que sentia por você, ela estivesse negando uma parte essencial dela mesma, e isso, aos poucos, foi criando um buraco em sua alma. No início, ela tentou tapar esse vazio com distrações, com novas histórias, com palavras bonitas ditas a outras pessoas, mas nada funcionava. Porque o que vocês viveram não era comum, e ela sabe disso agora com uma clareza que a assusta. A dor do afastamento virou um espelho, e cada vez que ela se olha nesse espelho, vê os erros que cometeu. Vê a frieza das palavras que te feriram. Vê o quanto você tentou segurar tudo sozinha. E o mais forte, vê o quanto você ainda faz falta. Mesmo com o tempo passando. Mesmo com a distância. Mesmo com o orgulho gritando.
porque a verdade mais intensa é que ela nunca conseguiu te esquecer. E agora, depois de tanto tempo fingindo controle, ela está prestes a quebrar o silêncio. Os anjos mostram uma movimentação clara, uma mensagem que está sendo escrita, um telefonema sendo ensaiado, um reencontro sendo mentalizado, não mais com a leveza de uma curiosidade, mas com a urgência de quem sabe que pode estar perdendo a única chance de consertar o que realmente importa. Ela quer falar com você, não para dizer o que você quer ouvir, mas o que ela nunca teve coragem de dizer. Vai contar sobre os dias em que quase te procurou, sobre os momentos em que desejou estar ao seu lado, mas não soube como. Vai falar das lágrimas que escondeu, do orgulho que segurou como escudo, e de como nada disso serviu para afastar o amor que sente. Ela vai dizer que, mesmo distante, sempre esteve conectada a você. E isso será verdade. Porque mesmo que não tenha demonstrado, ela pensou em você todos os dias, em silêncio, em segredo, em oração. E quando ela se abrir, você sentirá no fundo do peito que essa não é mais a mesma pessoa que partiu. Algo mudou. A postura, o olhar, o tom da voz. Haverá um brilho novo, ou talvez antigo, renascido ali. Um brilho que você reconhece, o brilho da alma que, enfim, entendeu o que é amar de verdade. Mas há algo que os anjos me pedem para te lembrar com carinho. Você não é obrigada a aceitar tudo de volta. Você não tem a responsabilidade de curar o que não causou. E não deve apagar o que sentiu para acomodar um retorno tardio. Você tem sim o direito de dizer sim, mas também tem o direito de dizer não. Essa decisão, agora, é sua. A única coisa que você precisa fazer é ouvir seu coração. Não o coração ferido que ainda carrega mágoas, mas aquele que, mesmo machucado, ainda é capaz de sentir o que é real. E se dentro dele ainda houver amor, os anjos te encorajarão a permitir um recomeço. Um novo capítulo, escrito com maturidade, verdade e luz. Mas se o seu coração disser que essa história chegou ao fim, tudo bem também. Porque o mais importante não é o retorno dessa pessoa, é a sua paz. É a certeza de que você deu tudo o que tinha, que você amou com pureza. E que mesmo se decidir seguir outro caminho, fez isso com o coração limpo. Os anjos me mostram que esse reencontro, seja ele emocional ou físico, será um divisor de águas para vocês dois. Nada será como antes. Não porque o tempo passou, mas porque vocês mudaram. Você aprendeu a se amar, e ela aprendeu o valor do seu amor. E mesmo que a vida não una vocês como casal novamente, essa conversa, essa reconexão, será uma cura. Porque ambos precisam disso. Porque você merece ser ouvida. E ela precisa pedir perdão. Para seguir. Para entender. Para se transformar. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Eu acolho o que é verdadeiro, com o coração em paz. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.